futebol, cara, que resenha. Vamos pra casa do HG. Muito bem. Tem um que tá fazendo uma propaganda aqui do meu canal, mas eu não vou falar. Senão o povo vai contar pro Bernardo. Vamos falar que eu tô usando a estrutura pra falar do meu negócio. Gente, o Cissé, vamos falar de futebol. Mas o HG, só uma coisa rápida. Não sei se você viu, eu até mandei no grupo lá. Viralizou ontem um trecho da entrevista que o Paulo Brax deu ao HG Play. Eu vi. Falando sobre a questão de se ele não contratasse um volante, que poderiam tirá-lo do cargo. E aí, no jogo do último domingo, cara, você ia falar do Cissé, tá? Desculpa. No jogo do último domingo, quando o Cissé se lesiona e tem aquele problema que ele deixa o gramado, eu realmente imaginei, porque como o Atlético não tinha o Maicon, eu falei, vão colocar o Thomas Pérez. O moleque chegou, por mais que ele é novo e tal, o Cissé também é novo. E foi titular no Clássico. E aí eu começo a me indagar se o problema do Thomas Pérez talvez não seja a questão da falta de qualidade para jogar pelo Atlético. E o Atlético talvez não tenha contratado o primeiro volante que precisava de fato nesse momento, ou um volante que precisava de fato nesse momento. Porque ali era só rearranjar. O Alan Franco está acostumado a fazer esse corredor pela direita que o Cissé estava fazendo. Você coloca o Alan Franco fazendo esse corredor. Você recua o Thomas Pérez para ser o primeiro volante. Eu tinha plena convicção de que entraria o Thomas Pérez. E ele não entrou. Exatamente. Então, assim, até casando em relação a isso, talvez o Paulo Brax tenha que se explicar sobre a contratação desse volante que ele prometeu. Eu falei na semana passada e vou repetir aqui. Eu acredito que daqui pra frente, depois das saídas do Cuca e do Sampaoli na mesma temporada, no início de uma temporada, não, na mesma temporada não, né? Em quantos meses, hein? Que o Cuca ficou até setembro, né? Então, em 6 meses, 2 treinadores, o Barba é o terceiro em 6 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas é isso mesmo. São 3 treinadores em 6 meses. Se o Atlético não engrenar, se o Atlético não engrenar, eu acho que daqui pra frente as cobranças ficarão muito pesadas pra cima do Paulo Brax e dos jogadores e do elenco. O Paulo Brax, principalmente porque o que ele disse lá na HG Play, algo que a turma não esquece, o vídeo dele viralizou, né? Mas independentemente de qualquer coisa, o Atlético tem problemas seríssimos e o que é pior, os jogadores, veja bem, quantos jogadores o Atlético contratou? Vamos lá, rapidamente aqui. Maicon, Minda, Vitor Hugo, Preciado, Renan Lodge, Cassierra e o Thomas Pérez. E o Thomas Pérez. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, tá certo? Saíram 14. Quem é titular absoluto dessa lista aqui? Só 2. Lodge e Maicon. E hoje... hoje Vitor Hugo. Eu acho que dá pra tratar o Maicon também. Posso considerar o Vitor Hugo titular, né? Lógico. E o Maicon. Deve. Então nós estamos aqui com Minda, Preciado, Cassierra e Thomas Pérez, que não são. A pergunta que eu vou fazer agora é que agora ela é mais velha do que andar pra frente. Cara, você não acha mais importante você trazer menos com mais qualidade do que encher uma barca? Sim. Então, quando você traz o Minda, o Cassierra, veja bem, eu não sei o que esses caras podem entregar, porque esses caras não estão... de imediato já não causaram efeito. Exatamente, porque esses caras não estão jogando. Esses 3 que você citou. Agora a pergunta que eu faço é, eles não estão jogando por quê? Porque, veja bem, por que opta pelo Igor Gomes às vezes e pelo Bernard? Eu imagino que são leões de treinos, né? Então, não, o Bernard não tem nenhuma explicação para mim. O Igor Gomes é a falta de opção. O Bernard, ele não jogava, ele não pisava em campo há 3 jogos quando ele virou titular do Atlético. Então por que você imagina que ele é tão usado? Que o São Paulo dizia que ele era o melhor jogador dele, aí o Barba chega e alguém diz pro Barba que ele tem profundidade, por isso pode escalar. Em 2013 ele tinha. Você precisa muito do jogo sem bola, é chato ficar falando isso, mas é verdade. Ele não entrega. Com a bola, num jogo sem espaço, ele não consegue entregar. Então você é menos um em campo. Você já tinha menos um titular, que é o Maicon, e você acabara de perder o Cissé, inclusive 6 pontos no peito do pé, vai ficar um tempo fora, e etc e tal, desfalcar o Atlético também, então, um jogador que estava surgindo bem já fica de fora. Então, quem orientou o Barba?
Porque se o Barba viu 1, 2 treinos, deu 1, 2 treinos e já tomou a decisão de escalar o Bernard, então o Bernard é leão de treino. Entendeu? Agora, eu não consigo te falar o que joga o Tomás Pérez, o que fizeram trazer. Ninguém. O que joga o Cassierra, os números dele na Rússia são maravilhosos. Mas o Cassierra não tá jogando aqui, ele entra sempre no final do jogo. Dele na Rússia. Isso. E o Minda a mesma coisa. E o Preciado também, o que jogou até agora, não sei o que tá treinando, o que jogou até agora já abriu uma desconfiança imensa na cabeça de todo mundo. Achei assim, eu fiquei de cara. O Natanael não jogou mal o clássico, tá? Não Só jogou, pra fazer justiça. Mas ele sair de titular, eu fiquei assim... É uma loucura. Realmente espantado. Me causou espanto. Mas eu não trato como loucura não, mas parece que me causou um espanto. É a preferência do treinador. Não, é porque assim, eu não sei se neste momento o Domingues ele tem as preferências dele, mas a gente não pode esquecer do trabalho de transição, né? Ele da equipe fixa que está no Atlético hoje, digamos assim, chefiada do campo pelo Lucas Gonçalves. E com isso eu não estou aqui culpando o Lucas Gonçalves. No final das contas, quem vai tomar as decisões é o Domingues. Mas é um trabalho que precisa ser muito bem feito. A gente está falando de um técnico que está indo para o seu terceiro jogo e vai fazer o quê? 15 dias que o Domingues desembarcou? 15 dias. Cara, então você entende? Ele toma decisões, mas ele tem um limite de visão. Óbvio. Ele, com certeza, ele tá consumindo o Atlético no café da manhã, almoço, janta e lanche da madrugada ainda, se bobear. Mas é impossível um ser humano, por mais workaholic que seja, conseguir absorver tudo de um clube do tamanho do Atlético em 15 dias. Então, ele tá contando muito com a sua equipe adjunta, fixa do clube, e é muito importante o trabalho desses profissionais neste momento. No final das contas, alguém pode falar, olha, o Bernard não funciona assim, mas é difícil a gente conseguir medir isso. Até que ponto que ele está tomando decisões do campo baseado no que foi passado ou no que foi passado ele observou, mas ele viu outra coisa além do que foi passado. Ficou confuso, mas eu acho que... Não, deu pra entender. Eu quero acreditar de verdade que o Scarpa teve algum problema durante a semana nos treinamentos, para ele não ser titular da equipe. Independente dos problemas que o Scarpa possa ter dentro ou fora de campo, de relacionamento, enfim, o Scarpa não pode ser reserva desse time do Atlético. Ele não pode. Tecnicamente, existe um abismo entre ele e o Bernard. Existe um abismo gigantesco. Voltando a falar a respeito da questão do Cissé e do Tomás, uma coisa que muito me preocupa. O Domingues, ele falou na coletiva que o Tomás tem pouca rodagem entre os profissionais. Ele até cita o número de jogos, 12 pegando o Porto B, né? No time profissional do Porto, enfim, ele teve 12 aparições. Mas ele foi titular na equipe do Nils, um campeonato argentino que é foice, briga no escuro, né? De foice no escuro. É um campeonato pesado e ele teve seu destaque ali naquele campeonato para pegar e ir para a Europa. O Brax foi lá, buscou esse jogador, chegou apresentando números, dados, estatísticas que ele poderia fazer a função de primeiro volante. E aí eu vou de encontro, né? De encontro, tá certo, né? Quando é o contrário. As falas dele. 12 jogos é o que o Tomás Pérez teve como profissional. O Cissé teve 7. O Cissé teve 7 aparições na equipe profissional do Atlético. 7. 191 minutos. Thiago, que é bom de conta, ele pode fazer essa conta enquanto eu falo. Dá 3 jogos, 191 minutos. 2 e jogos, ele já passou ao Domingues a confiança. Ele já olhou aquele jogador e falou assim, isso aí é titular de clássicos de final. Bancou o Cissé. Aí agora, por que não bancou o Tomás? Porque existe alguma coisa na qualidade técnica que não passou a confiança. Isso vale também pro Minda e pro Cassierra? Com certeza. E pro Preciado? Com certeza. Não, a questão do Preciado é diferente. A questão do Preciado eu acho diferente. Eu acho que o Preciado é um cara de qualidade, porque a gente já viu o recorte do Preciado. Tecnicamente é indiscutível. Indiscutível. A gente viu, a gente acompanhou. Aonde você acompanhou? Ele é titular por muito tempo da seleção equatoriana. Não, gente, se você acompanha o mínimo do jogo, você vê o que ele faz. Você vê, ele tem capacidade. O que pode acontecer é de questão física, adaptação, tudo isso pode passar pela questão do Preciado. Agora,
eu questionar hoje, a gente só vê o quê? Jogo, não é? Isso. Só vê jogo. E eu tenho que fazer um desenho na minha cabeça sobre o que o treinador fala e o que é demonstrado em campo. Se o Cissé, com 7 jogos no time profissional, 7, e com o que o Domingues viu desse jogador no treino e também no jogo contra o Grêmio, ou no jogo posterior ao Grêmio contra o América, ele viu algo no Cissé e passou confiança, ele ainda não conseguiu enxergar isso no Tomás Pérez. Mas, Eltinho, assim, sobre o Preciado, por exemplo, os reforços, analisando mesmo os reforços do Atlético, os 3 que são titulares indiscutíveis, eu gosto. O Maicon tem ido bem, o Lodge é bom jogador e o Vitor Hugo tem ido muito bem. E aí a gente pode pensar nos outros. Eu acho que o Preciado tem capacidade técnica. Eu fico preocupado com a questão defensiva. Defensivamente, até aqui, ele é um desastre. Eu não sei se o Preciado é esse desastre todo ou se é uma questão física, uma questão de adaptação. Mas o ponto é, tecnicamente, para mim, ele é indiscutível. O que eu questiono no Preciado é a questão defensiva. E isso até aqui ele foi muito mal. E acho que a questão física, aliada à adaptação ao futebol brasileiro, podem estar prejudicando ali o Preciado. Uhum. Agora, Cassier e Alan Minda, até aqui, quando entraram, eu não gostei. E no jogo contra o Cruzeiro, eles foram nada. Assim, é a mesma coisa de colocar nada ali naquele ataque. Então, assim, eu particularmente acho que esses 2 aí, eles precisam ainda e sobre o Tomás futebol. Pérez. Eu não tenho o que falar, não. Tá vendo? Não, então, eu tá tenho vendo? que falar. Eu também tenho. Por isso que eu falo que a qualidade técnica dele ela é questionável. Eu não sei, eu não posso afirmar porque eu não vejo treino e não vi o jogador ainda atuando com a camisa do Atlético. A respeito dessa comparação com o Cissé, às vezes jogadores de uma mesma idade ou de uma idade próxima, jovens, têm níveis de maturidade para jogar futebol diferentes. Então, o Cissé pode, com menos jogos no profissional, ser o jogador mais maduro na visão do técnico. Isso não quer dizer necessariamente que o Pérez não tenha qualidade. Exemplo, eu acho que o zagueiro mais técnico do Atlético é o Ivan Roman, só que tem uma questão. Agora o processo pro Ivan Roman é mais difícil, que ele tá como uma batatinha quente, né, no Atlético, assim. Primeiro, quando ele veio, é um técnico que não gostava do futebol dele, e isso é informação. A gente não tá sendo leviano, a informação foi trazida aqui, salvo engano, pelo Elton, pelo Breno, enfim, até pelo HG, se o Thiago tiver trazido também, me desculpem. Eu acho que tem a ver muito com essa questão. Nem todo jogador jovem tem o mesmo nível de maturidade já pronto para encarar uma batalha no profissional. Então, assim, eu não consigo dizer que o Domingues já observou que o Pérez não tenha qualidade. Talvez ele não tenha maturidade para encarar essa batata quente também que virou o setor de meio campo. Jogar no meio campo do Atlético se tornou tarefa das mais difíceis, exatamente por conta de uma coisa que aí eu tenho que voltar de novo, né? O desequilíbrio no elenco. O Atlético tá pagando uma conta muito cara pelos anos que ficou sem fazer menores reformulações, e aí bate a porta um 2026 que o Atlético precisa de muita coisa em vários setores do campo diferentes de uma vez só. Agora, vou dizer uma coisa, tá? Continuar jogando mal, veja bem, se o Atlético não ganhar do Inter amanhã, já começa o cheiro fétido da crise. E eu vou explicar, e não vai ser pra cima do Barba. Por quê? Vocês estão acompanhando as notícias do Inter? O Inter está numa crise. O Inter tomou transfer ban. O Inter tem um time que ganhou o primeiro clássico do Grêmio, 4-1, depois perdeu o título. E o Inter mal no Campeonato Brasileiro, perdeu o título estadual, já começam os questionamentos lá, e a culpa, todo mundo está notando que não é do Pesolano, mas é de um elenco que não está rendendo, é de um clube que tem problemas gravíssimos financeiros, que tomou transfer ban e que tem uma data para pagar isso aí, vai ter que se virar para arrumar dinheiro e tal. Muita gente falando lá que o único caminho é virar SAF, etc e tal, mas enfim, o Inter vai lutar contra o rebaixamento de novo na temporada. Se não ganhar do Internacional, o cheiro da crise já começa a feder. Cara, pode escrever o que eu tô dizendo. Se não ganhar do Internacional, que é um time que vai lutar contra o rebaixamento, a pressão vai ficar muito grande. Por quê? Os jogadores que estão entrando em campo
que é a turma mais conhecida, que já está aqui há mais tempo e tal. Se essa turma não está entregando, se essa turma não está bem, não estaria na hora de fazer uma mudança como o Jardim fez em abril. Você falar do Jardim, não é só um modelo de atuação que ele teve lá no ano passado, em abril, de ação. Porque o que essa turma que está aí está jogando, a gente já sabe, a gente já viu. Então não estaria na hora, porque quando o Baba vai para a coletiva e diz aquilo que ele falou aí no final de semana, quem não correr não joga, é porque ele tá notando que tem gente que não tá correndo. Mas a verdade é essa. Que tem que correr, o Atlético não tem nem muita opção de elenco. Quando a gente vai olhar, HG, não tem muito pra onde trocar. Você pode colocar um Coelho ali para fazer o que o Bernard fez, enfim, mas as opções são bem reduzidas. Ele tem poucas opções. Você falando de cheiro de crise, pra mim a crise já existe. Eu vou reforçar, ou vou insistir na informação que eu passei ontem, que é notório, tá aí para todo mundo ver, é só fazer as contas. O Atlético nos últimos 10 jogos, contando Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro, ele tem 2 vitórias. Uma vitória contra o Itabirito e uma outra vitória contra o Pouso Alegre. Se isso não é escancarar uma crise, eu não sei o que é. Não sei de verdade o que pode ser uma crise. Um time que não consegue, que consegue dentro do Campeonato Mineiro apenas 3 vitórias. Que são as 11 jogos, né? São 11 jogos. São as 3 vitórias que o Atlético tem na temporada. Tem na temporada, ou seja, o Atlético só venceu dentro do Campeonato Mineiro e 3 vezes jogando 11 vezes. Gente, o Atlético jogou 11 vezes dentro do Campeonato Mineiro e venceu apenas 3. Nas últimas 10 partidas... Nenhuma delas no mata-mata. 10. Nenhuma delas no mata-mata. Eu preciso chamar um intervalo. Mas só para destacar uma ação que o Luiz Castro fez lá no Rio Grande do Sul. Estou falando porque eu escuto muito as rádios lá e vocês sabem disso, eu comento muito com vocês. Sabe o que o Luiz Castro fez quando que os cavalos cansados não estavam rendendo? Meteu todo mundo no banco. Baixou a média de idade do time, colocou um time mais físico, botou o banco com os cavalos cansados, tudo no banco, ele reforça o banco, põe os caras para rodar no segundo tempo e funcionou. Vem funcionando. Eu não duvido que o Baba vai fazer isso aqui não, hein? Botar um time, não tô dizendo de barrar os cavalos cansados tudo não, mas pegar um ou outro, reforçar o banco, botar para correr no segundo tempo e colocar um time com mais intensidade no primeiro. Não sei, não é informação, é achismo. Inclusive eu tô conversando aqui com o Munari, que é colega da imprensa lá do Sul, ele mandou aqui, ó, deixou no banco Marcos Rocha, Balbuena, Kahneman, TT, todos estavam no banco. Edenilson saiu por opção, o Pavão virou lateral direito, exatamente na do Marcos Rocha. Cristaldo foi negociado, mas era uma ideia da direção que eles saíssem. Agora, a turma mais experiente, todo mundo esquentando o banquinho. Rápido intervalo, voltamos já no YouTube e a gente segue. Você ouve Band News na área Minas. Quem vocês colocariam no banco? Se tem que colocar alguém no banco hoje desse time do Atlético, quem vocês colocariam? De qual time que jogou o clássico? Bernard. Bernard não, tá, mas só os dois? Natanael. Colocaria o Dudu também. Eu falo em função da pergunta, da situação em comparação que o HG fez com o Grêmio. Dos cavalos cansados irem pro banco de reservas. Só esses três? Só Dudu, Natanael e Bernard. Não tem muito pra onde correr o Atlético. Assim, o Grêmio tem um elenco um pouco maior. Se o Baba vocês não pensariam de ter um zagueiro? Cara, é porque assim, vamos lá. O Tressoldi, ele tem feito partidas ok. Tipo, mesmo no clássico, eu não posso ser injusto. O Vitor Hugo não fez um jogo ruim no clássico. Não fez. Pra falar assim, sai do time. Sei, cara, assim... O Lódio também não tiraria. O Ivan Roman tá sem ritmo de jogo demais. Eu ia inventar aqui, tipo, um Ivan Roman jogando pelo lado direito da defesa pra segurar, pra tentar... Com 3 zagueiros? Não, mas... Assim, é uma linha de 4 defensores, mas aí já seria uma adaptação para um cara que tá sem ritmo. Então, assim, eu iria de Everson, Preciado, Tressoldi, Vitor Hugo e Lodi. Com dor no coração, Igor Gomes e Franco. Scarpa, Vitor Hugo, Dudu e Hulk. Que não tem um sistema. Cara, não tem. Eu não vou colocar o Pérez. Vai, Pérez. Não vou. Se eu tivesse vendo então, os treinos... Então solucionaram um problema. Aqui.
Você entende o que eu tô falando? Mas se você tem um primeiro volante que você não pode confiar eu ainda não vou cravar que não solucionaram, mas é por isso que eu fui tão reticente quando o Pérez chegou. Eu até falei com você, entrei em rota de colisão com você. Sim, porque se você contrata um primeiro volante que não pode jogar... Não quer dizer que venha do Porto... Eu nem gosto de quando falam assim, veio do Porto B. Não, o João Marcelo veio, é bom jogador. Isso não é alcunha pra dizer que o cara não tem qualidade e que não vai virar. Mas o que me preocupa mais é essa não utilização que o Elton trouxe. Eu nem acho que seja necessariamente... nesse momento, por falta de qualidade. Às vezes, falta de maturidade do jogador. Porque o Roman, ele é um cara que já tem horas de voo na seleção chilena. Dele, mas se o Tomás Pérez não pode ser utilizado em jogo algum do Atlético... Não, ele vai precisar. Eu também acho que precisa. Aí eu acho que a lacuna continua. E se a lacuna continua, o problema não foi resolvido. Thiago, a lacuna se o problema não foi resolvido, a gente tem que comprar o departamento de futebol. A lacuna já continua hoje pelo fato do Pérez não ter estreado. Ponto. Isso é um absurdo. E essa lacuna continua. A partir do momento que você contrata um jogador, ele não é utilizado no Campeonato Mineiro, no frágil Campeonato Mineiro. Porque é o que eu cobrei aquele dia quando o Lucas Gonçalves falou sobre a questão da não utilização do KCR do Mineiro. Cara, se eles não podem entrar num jogo contra o América no Campeonato Mineiro, eles não vão poder entrar nunca. Por isso que eu não negociei e falei, o Atlético, pra mim, pro ano de 2026, precisa de uma reformulação de todo o departamento de futebol. Isso não passa só pela saída do Vitor. Eu achava que o Brax também era capaz de resolver algo, cara, mas desculpa. Assim, a partir do momento que não o volante que ele contrata é incapaz de resolver o problema do Atlético, cara, uma radiola, né, irmão? Fiquei vendo você olhando pra mim até espantado. Não. É porque eu acho que essa discussão ela é muito importante. A gente vai, obviamente, seguir com ela daqui a pouco lá nos Donos da Bola, porque o Vitor Martins me convenceu, e eu achei que eu não ficaria convencido, ele me convenceu de que o Atlético tem problemas gravíssimos porque tem nomes importantes no elenco, mas que não estão jogando. E dos menos importantes, eles também não estão jogando. E os contratados também não estão jogando. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Fui!